Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast na Comunidade Batista Renovada em Ribeirão Preto, da nossa rede Marcados. Você é muito bem-vindo e nós somos gratos a Deus por ter você conosco aqui em mais um episódio para poder sentar à mesa e bater um papo, né, a respeito da palavra de Deus, que é o intuito desse nosso podcast aqui. Mais uma vez estou junto com a minha esposa Elaine aqui. Graça e paz, amados. Aqui estamos para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Que a sua vida possa ser alcançada dia após dia pela palavra do Senhor, através do podcast, através de um louvor, através de um versículo que aqui foi citado. Amém. Bom, os nossos convidados de hoje são pessoas que talvez seja o episódio que o pessoal mais está aguardando, né? Ansiosamente, assim. Tcharam! Pastor Evair e pastora Marta, sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês. Para nós é inédito, né? Esse podcast. Espero que através dele você venha a ser edificado. Amém. Com certeza vai ser. Né? Amém. Com certeza vai ser. Estou aqui com a minha esposa, a pastora Marta, uma mulher abençoada. Também vai falar, dar um alôzinho para vocês aí. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer também estar aqui junto com você, para juntos nós falarmos da palavra de Deus e que o Espírito do Senhor possa falar ao seu coração, possa usar as nossas palavras para que traga edificação para você, para o seu lar. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar. Amém. Amém. Para nós é uma honra Com poder certeza. compartilhar a mesa, né, como eu falo, né? O compartilhar da mesa, né? É sentar, é a troca de experiência, é um aprendizado. A cada convidado que aqui vem, né? É um aprendizado para nós, é uma ministração que o Senhor traz aos nossos corações. Sem falar que o nosso principal convidado, que é Jesus, ele está aqui todos os dias Amém. conosco, sentado na mesa, né? Com certeza. Amém. Bom, para a gente iniciar, né, meio que seguindo o fluxo que a gente tem, não vou, acho que nem dizer questão de quando vocês se converteram, né, mas como que foi a caminhada até vocês se tornarem pastores, né, comandarem um templo como esse nosso que a gente tem aqui, com pessoas tão abençoadas, né, que fazem parte, os obreiros, né, os membros também da igreja, Amém. que, assim, desde que a gente chegou na igreja, a gente foi muito bem acolhido, principalmente por vocês pastores e por todos os membros da igreja, né. Amém. Que bom. Para nós é um prazer realmente poder voltar ao passado e relembrar aquilo que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. Né? A minha conversão foi muito cedo. Jesus me chamou muito cedo, eu era criança. Para você que não me conhece, sou filho de pais que não eram cristãos, né? Que não conheciam a Deus, quer dizer, ouviram falar de Deus, mas não se entregaram realmente de corpo e alma ao Senhor. Dali a algum tempo, meu pai sim, né, se entregou ao Senhor, mas a minha conversão ela foi muito sofrida, muito perseguido no início da minha conversão, mesmo sendo criança. Tive muitas oposições e eu me lembro da minha mãe na fé, a dona Guiomar, irmã Guiomar. Essa mulher, ela persistiu, ela cuidou de mim pouco tempo por conta da partida dela para a eternidade. Eu tenho lembrança dela até hoje, eu lembro do velório dela até hoje, eu tenho imagem da urna, dela dentro da urna até hoje. Eu tinha 11 anos de idade. Nossa. Essa mulher é que me amparou nos meus primeiros passos na fé, sem conhecimento nenhum, e ainda criança, precisando muito de uma orientação, e ela me deu esse O suporte. senhor foi o único a se converter na família. Eu fui o primeiro, Isso, e depois de muitos anos começou um os outros se achegarem. Tem um irmão que já partiu para a eternidade,
há quase 30 anos. E eu ganhei ele para Jesus no leito da enfermidade, orei com ele, a oração de confissão, e a partir de aí ele começou a buscar Deus também, durante um período curto, porque posterior à minha oração de confissão com ele, ele veio a partir para a eternidade. Né? Então, hoje eu estou há 46 anos na igreja, né? Nunca desviei dos caminhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande, uma trajetória muito longa, uma história muito longa. Eu tenho que aqui resumir o máximo possível. Né? Quando a minha mãe na fé partiu para a eternidade, eu fiquei como órfão, porque ela cuidava da gente. Nossa. Palavra do domingo, eu tenho lembrança até hoje que na segunda-feira ela vinha com a palavra e falava, ó, foi falado isso, isso, isso. Olha que bênção. Então, um dia eu quero encontrá-la no céu, ela está com Jesus, morreu firme em Cristo. Amém. E eu gostaria que ela existisse hoje para eu poder abraçar ela. Há uns anos atrás eu encontrei a filha dela, e na ocasião eu nem era pastor ainda, eu era presbítero. E eu comuniquei à filha dela, olha, eu sou fruto da sua mãe, eu sei, eu sou um presbítero hoje. E ela ficou muito feliz com esse depoimento meu. E estamos aqui, na presença do Senhor, caminhando dia a dia. Eu me lembro quando eu ministrei pela primeira vez a palavra de Deus. Não tive orientação de ninguém, exceto do Espírito. Sim, sim. Eu me lembro que um pastor montou uma igreja, uma determinada rua, a gente começou a ir lá, fazer visita, a frequentar. Eu me lembro que ele me chamou para ministrar. Eu simplesmente abri a Bíblia, li uma palavra, estudei alguma coisinha no meu próprio entendimento. Sim. E comecei a pregar. No culto da noite comecei a pregar. Eu saí muito bem. Olha que bênção, né? Muito bem, porque o dom da palavra na minha vida foi coisa assim de Deus, algo, eu não vou dizer nato, mas que veio de Deus. Sim, com certeza. Veio de Deus para a minha vida e eu desenvolvi assim com uma certa facilidade. Sim. Porque algo que veio de Deus. Então, a partir daí, eu não parei mais. Olha que bênção. Comecei a me engrenar, tive muitos problemas na minha vida cristã, mas superei todos os problemas. Amém. Cresci com os intempéries da vida cristã. Que sempre faz tem, parte, né, também da vida cristã. Sempre tem, e eu falo com certeza. assim, o cristão que ele não passa uma luta, que ele não passa uma provação, aí tem alguma coisinha ali fora dos encaixes, né? Eu quando eu ouço um cristão dizer, não, eu estou bem, não tenho problema. Aí a gente se preocupa. Olha, eu estou super bem, eu não tenho perseguição, o diabo está bem longe de mim. Aí eu fico meio preocupado. Preocupado porque nós temos um oponente, que é Satanás. Né? E nós, dia a dia, nós estamos lutando contra ele, para vencer. Sim. É o que Jesus disse. O espírito está pronto, só que a carne é fraca. Então nós temos um oponente, Satanás, e um oponente, carne. Sim. Nós temos dois inimigos mortais. Exato. Nós temos constantemente estar em luta com ele. Exatamente. Né? Está muito confortável ali, alguma coisinha está, né, desajustado. Perfeito. Então, no decorrer dessa caminhada, você vai adquirindo conhecimento. Sim. O conhecimento, eu tive uma pessoa da igreja, hoje ela até partiu para a eternidade, ele dizia, olha, pastor, conhecer nunca ocupa lugar. É verdade. É importante. Demais. Nem que você não exerça aquilo ali, mas passa a conhecer. É importante. É verdade. E é uma grande realidade isso. Então, na vida cristã, eu venho passo a passo, progressivamente. Eu e minha esposa, a gente prioriza a questão, o tempo de Deus. Sim. A gente procura não avançar. Aquele dizer bem popular. A gente procura nunca pôr o carro diante dos bois. Né? Porque eu entendo que o tempo de Deus é o melhor tempo que existe. Perfeito em tudo. Perfeito. Não é o Cronos, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo.
Então, quando nós agimos no tempo dele, as coisas acontecem com excelência. Então, esse caminhar com Deus, para mim, olha, se eu viver mais 100 anos, vai ser 100 anos de alegria em poder servir a Deus. Porque desde quando eu encontrei Jesus até aqui, a minha alegria, a minha satisfação de vida é diferente de quando eu vivia nas práticas do mundo. Então, eu louvo a Deus por isso, por Jesus ter me chamado, me escolhido. A minha oração é o seguinte, olha, eu pergunto para Deus, Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim por ter essa graça? Por eu ter essa graça, esse privilégio de ser o que eu sou hoje e chegar onde eu cheguei. Nossa, é bênção mesmo, né, pastor? Pensa. Meu Deus. Foi um processo a minha vida até aqui, conheci minha esposa, né, bem? Eu tinha o que de igreja na época? Eu tinha aproximadamente uns 6, 7 anos de igreja, de vida com Deus, e eu conheci minha esposa. Foi um complemento. Vocês eram da mesma igreja, mesmo ministério? Não. Ela era da Renovação Carismática. Católica, mas uma católica diferente. Sim. Daqui a pouco ela vai falar a respeito disso. E a gente se conheceu. Ela teve o privilégio de me conhecer, eu tive o privilégio de conhecê-la. Com certeza. Foi uma coisa assim muito de Deus, que ela olhou para mim e sentiu graça. E foi um tempo de Deus, de um olhar para o outro e ter um diferencial. Né? E até essa questão, casamento, é importante Deus estar no negócio. Sim, com certeza. Verdade. Estamos aí agora. Nos dias de hoje, né, a questão casa, se não der certo, separa e vida que segue, né? E agora, quando Deus está no controle, você casa na direção do Senhor. Se tem algum desajuste ali, você vai sentar, conversar, o Espírito Santo vai ministrar em ambos, né? Mudar o que precisa ser mudado. Sim. E permanece ali unido, né? É diferente, porque a cultura do mundo é muito diferente do que Deus tem para as nossas vidas, né? Hoje parece que os casamentos são feitos já pensando, se não der certo, né? Exato. Tipo, não fica naquela coisa, vamos lutar até o fim, né? E a mídia, né? As redes sociais bate muito contra a palavra do Senhor, É verdade. né? E eu sou feliz também pelo fato de, agora, dia 26 de novembro, nós vamos completar 39 anos de casado. Oh, glória! Nossa. Chegamos lá, né, amor? Com 39 anos. certeza. O pessoal que está nos ouvindo aí, para mim é um prazer muito grande isso, falar a respeito disso. Sim. Tenho filhos maravilhosos, tenho netos maravilhosos, enfim. Tudo isso fruto de um conjunto que Deus preparou. Amém. Eu digo um conjunto. Amém. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós estávamos num lugar, de repente Deus nos une. Ou seja, olha, ele é seu e ela é sua. Verdade. E eu me lembro que eu estava ali na cidade de Cajuru, a gente passamos o dia lá, né, bem? E foi um batismo muito grande do ministério que a gente se encontrava. Eu me lembro que à noite eu pus um terno cinza, bonito, pela época, né? Sim. É bonito. Hoje eu acho que não usaria mais. Boca de sino? Não. Mais ou menos. Não era tão, não, mais ou menos. E você é dessa época. Não, mas a gente vê as fotos, né? E eu cheguei à noite, teve um culto oficial à noite, pós-batismo. Tinha uma banda de São Paulo, enfim, uma festividade grande. Ali até quando eu passo em frente à igreja, eu lembro, puxa, aqui conheci minha esposa. É legal, Existe né? ainda a igreja lá. Existe. Que bênção. E eu me lembro que essa noite ela olhou para mim, ela já estava apaixonada, né? E a hora que ela me viu,
Me viu de terno, um amor à primeira Olha vista, algo de Deus mesmo. Meu Deus, esse homem é para minha vida. Que bênção, glória a E Deus. posteriormente a isso, ela usou de estratégia, falou, O se eu não me charme, engano, jogou um charme. se eu não me engano, foi para o pai dela que ela disse, eu convido ele para passar o Natal conosco, Olha só. para vir passar o Natal, almoçar com a gente. Uhum. Tal. Aham. O grande problema é que eu tinha compromisso. Nossa. Eu estava namorando. Olha isso. Mas esse dia a gente foi apresentado um para o outro primeiro. A gente foi... Sim, isso, sim, voltando um pouquinho. sim. Antes desse culto da noite, não sei como que ela arrumou uma estratégia lá para um obreiro me apresentar para ela e tal, mas eu tenho a impressão que a hora que ela chegou perto de mim, o coração Acelerou. acelerou, a adrenalina subiu, né, e tal. Na verdade, minha mãe agilizou. Ele não lembra os detalhezinhos, mas Os detalhes, Né? Mulher se Minha atenta aos E o detalhes. obreiro, então, apresentou. os mínimos detalhes a gente acaba não lembrando, né? Mas foi algo assim extraordinário. Estamos já aí entre namoro, casamento, noivado, tudo. Nós estamos em torno de quase 40 anos juntos já. Olha que bênção. É uma vida, eu louvo a Deus por isso. Às vezes a gente brinca, às vezes eu brinco de púlpito, né? Eu não senti nada por ela e tal, mas depois que eu fui na casa dela, realmente Deus selou o negócio ali. Estamos aí, né, bem? Até que a morte nos separe. Amém. Passa muita coisa juntos. Então, meu encontro com Deus foi algo assim fantástico. Vim crescendo em Deus a cada dia, vencendo as dificuldades, como eu já disse. E até chegar ao pastorado, eu confesso para vocês que não foi fácil. O senhor algum dia almejou o sacerdócio de pastorado ou veio o ministério de Deus assim como surpresa pro Sempre senhor? quis. Sempre. Legal. Sempre. Eu me lembro quando eu era jovem, saindo da adolescência, Uhum. 15 anos, acho que eu não tinha 16 anos, muito 16, os pastores faziam reunião, né? Os pastores de fora viriam no ministério que eu me encontrava. Eu tinha interesse de ficar no meio deles, eu tinha interesse de observá-los, de estar olhando o jeito deles, de ser um pastor um dia. E eu brincava com os amigos e dizia, eu vou ser o pregador das nações. Amém. Um dia eu vou estar pregando nas nações e tal. E isso ardia no meu coração, o desejo de ser um pastor. Uhum. Olha. Eu tive um pastor muitos anos, ele dizia, você é um evangelista nato. Porque eu tinha muita facilidade de me expressar no meio de muita gente, onde me punha para pregar, eu pregava com uma certa facilidade. Então ele achava que eu era um evangelista nato. E eu tinha isso em mente. Sim, Uhum. sim. Preguei em muitas igrejas já, fora, e tinha isso em mente, eu sou um evangelista. De repente, na verdade, o que prevaleceu, o que eu tinha vontade do princípio, ser um pastor. Olha que bênção. E é uma coisa que hoje, já há muito tempo, arde dentro de mim, quando eu comecei a executar. Vim de uma certa frustração de um determinado lugar, Uhum. onde o ministério que eu estava há pouco tempo, foi onde eu fui curado, né? Uhum. De muitas decepções ministerial, fui curado na ICBR. Então foi muito bom para mim, Amém. tive um pastor maravilhoso, pastor Sérgio, todo o conselho da ICBR, Sim. foi um pivô, um alavancar para o meu ministério, um reconhecimento assim extraordinário, eu louvo a Deus e ele sempre vai ser meu pastor, Uhum. né? Amém, amém. Sempre vai ser meu pastor, mesmo crescendo a CBR, eu vou sempre considerá-lo como meu pastor e a minha cobertura Sim, com espiritual certeza. por conta de tudo que aconteceu. Sim. Importante, Foi um né, pai, nós né? termos uma cobertura espiritual, né? Porque eu falo assim, hoje tem um pessoal aí que é os igrejados, né?
que não têm um ministério. Desigrejados. Desigrejados, na verdade. Desigrejados. Né? Que é ficar em casa, cada um vai ali e celebra a ceia ali, eu oro por você, você ora por mim, está tudo certo. Mas desse tudo certo não tem nada certo, né? Do meu ponto de vista, isso é uma heresia. Por quê? Está indo contra a palavra do Senhor, né? A Bíblia está bem clara a respeito de pastores, né, mestres. E a igreja é um corpo. Sim. Cristo é a cabeça. Então a igreja, na verdade, não é uma organização, mas sim um organismo vivo. Então eu preciso congregar, eu preciso ter um líder, eu preciso ter um pastor. Para mim, está me guiando no caminho. Exatamente. De repente você vai ter uma ideia de uma situação que aquela situação é errada, só que como ela te confronta, né? Você vai falar, não, isso daqui é A mais B é igual a C. E não é. A mais B é AB. Não é A, B mais igual a C. Tá. Né? A questão é o seguinte, olha, quando você pega a Bíblia, Apocalipse, você vai ver João escrevendo para as igrejas, né? Ou escreve a igreja por exemplo, de Pérgamo, a igreja de Éfeso, diz ao anjo da igreja. Ele estava fazendo o quê? Ele estava se referindo ao pastor da igreja. João estava direcionando ao anjo da igreja por quê? Ele é o líder. Sim. É o líder da igreja. Então a igreja precisa ter um liderado. Ele precisa ter um líder. Para as pessoas serem lideradas. Exato. Precisa ter uma liderança. Tudo tem uma liderança. Sim. Tem que ter. Ele não é um chefe, nem um ditador. Ele é um líder. Para fazer o quê? Para conduzir o povo. E orientar, né? Se precisar corrigir, mas está ali orientando. Né? Perfeito. Se você pegar Pedro, por exemplo, Pedro era um pastor da igreja de Jerusalém. Né? Então, a pessoa precisa entender que precisa ser liderada por alguém que não seja, evidentemente, neófito, mas uma pessoa que tenha conhecimento. Exato. Então, queridos, olha, para mim, servir a Deus é algo extraordinário. Eu louvo a Deus por ter chegado até aqui, resumindo tudo, né? Venci todas aquelas dificuldades do passado, de início de conversão, né? Eu me lembro que eu era engraxate de sapato. Eu tinha aproximadamente, quando eu comecei a engraxar sapato na Praça 15, eu tinha 11 anos de idade também. Nossa. Eu me lembro que eu ganhei a minha primeira Bíblia, uma Bíblia preta, pequena, mais ou menos desse tamanho. Eu guardava ela dentro da minha caixa de engraxate. Olha! Eu tinha prazer em abrir a palavra, em ler e tal, sem conhecimento nenhum. O meu dízimo, por exemplo, eu tive oposição, parte dos meus pais, na ocasião, em dar o dízimo. Eram oponentes ferrenhos mesmo. Aí o que eu fazia? Tinha um amigo, foi para a igreja junto comigo, e uma senhora, mãe dele, são todos falecidos hoje. Eu engraxava sapato, no final do dia eu pegava o bruto, pegava todo o meu faturamento e tirava o dízimo. Eu tinha meu envelopinho lá na casa desse amigo. E ia guardando. A hora que dava um certo montante, eu pegava esse dízimo e levava para a igreja. Entendeu? Porque assim, se meus deixasse pais, em casa, eu ia ter problema. Então, foi muito difícil para mim. Eu confesso para os irmãos que foi muito difícil, mas Deus sempre no comando, na ponte de comando, conduzindo. Eu sempre assim tive no meu coração vontade de servir a Deus. Mesmo antes de ser evangélico, me lembro que eu ia em determinado lugar com meu pai, lugar religioso e tal. Eu queria ouvir o líder falar a respeito de Deus. Enfim, algo assim de criança mesmo, que desde o ventre da minha mãe, Deus tinha um chamado para a minha vida, uma determinada obra. Olha que e eu aqui estou. Glória a Deus. Aqui estou. E é bênção, né? É demais. bênção nas nossas vidas. Como ovelha, né? A gente fala que é uma honra ter pastores como vocês, né? Que sempre está ali cuidando das ovelhas, né? Orientando, corrigindo, se preciso for, mas sempre presente na vida das ovelhas, independente da situação, está ali sempre presente. Então, para nós, como ovelha, é muito bom ouvir
a voz dos nossos pastores, né, na condução das nossas vidas, né, amor? Verdade. E para nós, pastores, é um prazer ter gente como vocês, como a igreja, pessoal que interage. Por exemplo, eu já cuidei de algumas igrejas, pastorei algumas igrejas, tá? Não desmerecendo nenhuma, evidentemente, Sim, sim. mas o servidor, para mim, é um marco no meu ministério. É totalmente diferente de tudo que passou. A história dessa igreja, o início dessa igreja, o carpir desse terreno aqui. Nossa, o dia que o pastor contou a história. Né, bem, é algo assim fantástico. Eu lembro que do nada o pastor Sérgio me liga e vai, olha, precisamos dar uma limpada no terreno, fazer uma muretinha lá, né? na frente e tal. E pelo fato de eu ser pedreiro, né? Você não vai, vou. Eu lembro que eu vim com a minha filha, a Daniela, era meninota, né, bem meninota, e ela veio, me ajudou. Me lembro que deu uma chuva, a hora que eu fiz a calçada, vi um tempo de chuva. Nossa, Me lembro que o vizinho falou, joga areia na calçada, vai ajudar a proteger. Então já vem, né, uma dificuldade desde lá de trás. De repente, é vendido esse terreno por um motivo assim maior, sim, né? Sim. Para a compra de um equipamento, tal. O dinheiro não foi jogado fora, foi investido no equipamento, para a obra. Mas Deus tinha um outro plano, né? Deus queria a igreja. Que fosse, né? Olha que. E, no entanto, o propósito de Deus, né? As informações que eu tenho do proprietário do salão, que aqui sempre foi igreja. Olha. Pelo menos a informação que eu tive. Sim. É que aqui sempre era para ser igreja. Eu acredito que talvez quando a gente sair daqui vai continuar sendo igreja. Um aspecto de igreja, um lugar abençoado, né? Então, o servidor, para mim, as pessoas que estão aqui conosco, até mesmo os que saíram, nos ensinaram muita coisa. Né? Nos ensinaram, pessoas que deixaram aqui saudade, pessoas que foram embora, pessoas que antes nos ajudavam também, uns por motivo de mudança, outros por motivo de mudança de ministério, outros foram para a sede e tal, outros vieram para cá. E, enfim, a igreja continua. Né? A igreja continua. Agora, se tratando de pastorado e de igreja, nós temos agora várias cabeças, a igreja está cheia, com uma perspectiva de crescimento, né? Uma perspectiva iminente de crescimento. Amém. Né? Em nome de Jesus. E nós vamos chegar lá, eu creio nisso. Amém. Estamos aqui já há alguns anos e agora levantando o templo. Que bênção, né, pastor? Cada tijolo que você põe ali é um prazer muito grande. Do nada, nós começamos absolutamente do nada. Pela fé, do né? nada. Eu digo em termos do templo. Do templo. Né? De repente, da noite para o dia, tem lá terreno, eu vou comprar. Escolhi 2, depois não, 2 não dá, vou no terceiro, vamos 3. Eu acho que o corretor até duvidou de mim. Eu estava com um aspecto assim, até um tanto descaracterizado, né? Porque eu não ando assim, eu não sou um cara luxento. Ando mais com roupa de trabalho durante o dia do que, né, com a roupa social. Então, talvez ele não confiou muito, eu acho. De repente deu tudo certo e a gente chegou até onde chegou e vamos muito mais longe, com certeza. Então, tudo isso é mérito meu? É mérito dos irmãos da igreja? Em primeiro lugar, eu dou glórias a Deus e tributo a Ele. Amém. Aí vem descendo, né? Eu louvo a Deus por ter um povo que está comigo. Amém. Sou um pastor feliz porque eu tenho um povo que está comigo, que se preocupa comigo, que faz. A igreja é unida, né? Perfeito. Não é uma igreja perfeita, mas aos poucos a gente está modelando ela, né? Levando ela da forma que Deus quer. Porque é difícil, mas a gente chega lá. Mas o que me impressiona é que o pessoal faz acontecer. Não precisa eu estar mandando, direcionando, não vou usar o termo, mandando não. Não precisa eu estar administrando uma situação. O pessoal já está fazendo acontecer. Por exemplo, foi no nosso aniversário, né, bem?
De repente terminou o culto, o pessoal arrebentou meu coração. Bolo, surpresa. Eu confesso para os irmãos que em momento nenhum, Imaginar. eu imaginei aquilo. Para alguns Isso. talvez é algo simples, mas para mim foi muito forte. Sim. Tá? Eu agradeço toda a equipe que se empenhou nisso, nesse trabalho, Carinho, né? né? Eu, De Exato. cada um. que eu vejo, nós vemos com isso, né, bem? O amor, o carinho. O pastor, quando ele se sente amado, ele tem mais ânimo para trabalhar. Dá um gás, né, ali. Perfeito. Eu falo assim, não que a gente... eu entendo assim, não que o pastor está esperando honra, mas É um absoluto. apoio. É um Isso. apoio, não é Perfeito. uma honra, mas é o apoio. É o E eu falo que o pastor é um homem assim como nós, né? Um homem de Deus, mas ele também precisa de um carinho, né? Ele precisa de um apoio para ele permanecer, porque eu falo assim, estar à frente de um trabalho, muitas vezes você é ferido na batalha, Sim. né? Então você precisa ter ali os apoiadores ali auxiliando, porque quando cair aqui, ai, machuquei aqui. Não, peraí, pastor, eu vou cuidar aqui, né? E assim segue a Você caminhada, prossegue. né? Mais fácil, Como assim, Moisés, né? né? Como Moisés. Exato. Perfeito, É, a pastora eu ia Marta. comentar. Né, bem? Exatamente. Como Moisés, quer dizer. Segurou as mãos. Eu acho que também é muito reflexo, eu falo assim, a gente, não comparando a igreja com uma empresa, né? Porque não é. Mas eu vejo que é muito reflexo, eu acho, o pessoal na igreja hoje, os membros, da forma que você conduz a sua família. Porque a gente vê que seus filhos, genros, inclusive, né, os agregados, Sim. são muito unidos. Sim. Então acho que você acaba transmitindo isso em palavras, né, usando a Bíblia, tudo Sim. isso, e a igreja entende isso. Então, tipo, acaba todo mundo se Perfeito. tratando como realmente irmãos, né, uma família. Tanto é que quantos e quantos casos que a gente vê, não só durante os cultos, né, de domingo, nos jovens também, que o pessoal visita a igreja e fala, nossa, eu me senti muito acolhido lá na igreja de vocês. Que bom. Tá vendo? Isso é muito bom. Uhum. Isso começa, né, bem? Começa em casa. É. O meu tratamento meu com ela, né? A gente cultua a Deus em casa. Eu priorizo muito questão, por exemplo, eu estou, como eu já disse, vou para 39 anos de casados e quase 40 juntos. Eu trato ela como se nós tivéssemos nos conhecido há uma semana, Uhum. né? Eu digo que a amo, eu digo isso constantemente, que ela é linda, eu pego ela no Corteja, né? colo, entendeu? Ela se sente até mimada. Aí quem não se sente, né, pastora? Então, ela para mim é um suporte assim extraordinário. Então eu priorizo questão família, né? O culto, eu tenho que começar o culto na minha casa, na minha vida. Exato. Depois eu venho cultuar a Deus, É verdade. né? Eu já venho com culto de casa. Uhum. Então, a minha esposa, os meus filhos são uma grande prioridade. Por exemplo, se eu estiver com um compromisso com um culto, um exemplo, um culto de um domingo às 18 horas. Recebi uma informação que tem um filho, uma filha minha passando muito mal, eu vou lá. Sim, Eu tenho pastores competentes comigo que dá conta do recado. sim. Se eu quiser sair de férias e ficar um mês ausente da igreja, eu tenho gente competente para tocar a igreja como se eu Vai estivesse aqui. Acontecer, né? Entendeu? Eu tenho gente que me supre, pessoas que me suprem aqui sem problemas. Amém. Eu posso ir e desligar. E ficar tranquila Tranquilo onde eu que estiver, sabe que vai estar acontecendo, né? porque eu vou estar muito bem assessorado por conta dos obreiros que eu tenho comigo. Amém. Entendeu? amém, Tanto lá de fora como aqui no púlpito. Do púlpito à Amém. porta. Uhum. amém. Pessoas responsáveis, pessoas comprometidas, pessoas que priorizam a questão Deus, a questão obra e tal. Então, com isso eu sou muito feliz, né? Então, Leandro, diante daquilo que você estava ventilando a respeito de família, eu procuro externar aquilo que eu vivo. Uhum. Exato. Seria a mesma coisa de eu ministrar aqui um domingo, uma palavra, uma ministração, uma pregação. Sim, Se eu não viver aquilo, estou sendo um hipócrita. É verdade. É verdade. Esse pastor. sofisma,
não vai edificar nada. E Exato. Deus me conhece. E Deus sabe. cobra, né? E Acima de tudo, Deus cobra, porque Com certeza. como que você vai passar uma coisa que você não está vivendo? aí não tem frutos. Não edifica a igreja. É uma isso árvore muito. seca, né? Vamos deixar ela falar agora. Fala bastante. Essa Diz que é princesa, mulher que fala muito. essa princesa Palavra abençoada aqui. Vamos ouvir ela, tem muita coisa aí dentro para Você também externar. fala muito, né, Amém. Leandro? Eu também. Pode externar, meu amor. Sua conversão, que Sim. benção. A minha conversão foi um marco na minha vida. Foi algo assim tremendo. Bom, para começar, aos meus 17 anos, eu estava ainda estudando no colégio, fazia contabilidade na época. E eu trabalhava numa loja no centro da cidade, loja americana, trabalhei lá há uns anos. E a gente acabava o expediente, se arrumava, né? E em vez de ir para casa, ia para o colégio. E um certo dia, eu ouvi no vestiário ali umas moças, umas jovens, falando sobre o Espírito Santo. Olha isso. Até então eu não conhecia assim, né? Dessa Aham. forma. Mas você já frequentava alguma denominação, alguma... Eu simplesmente eu ia na igreja católica mesmo, né? Na época, nas missas, era bastante assídua e tal, mas assim, ouvi falar do Espírito Santo, mas não da maneira que eu tinha ouvido aquele dia. Que o Espírito Santo estava sendo derramado. Nossa. E as pessoas falavam em novas línguas. E eu comecei a prestar atenção na conversa e eu me interessei. E eu falei, meu Deus, uau, eu quero isso para a minha vida. Olha. Eu quero experimentar esse poder, que é falar em outras línguas, as línguas dos anjos, Nossa. né, que o Espírito Santo concede quando ele vem e ele nos batiza. E olha, e fiquei com aquilo na minha cabeça. Fiquei pensando, eu preciso disso, eu preciso. E aí fui para o colégio, passou um tempinho ainda, e aos 18 anos, né, alguém me convidou para ir na igreja, até era um grupo de oração, que era o grupo carismático, que tinha numa igreja, mas não era mesmo dentro da igreja, era no salão do lado da igreja. E ali o pessoal se reunia, assim, fazia uma roda e com violão, cantando, salmodiando, bendizendo o nome do Senhor. E eu fui convidada. Aquela noite, dezembro de 1980, eu fui a única visitante da noite. Olha isso. E aquele pessoal cantou uma música para mim, que Jesus tinha me chamado, e eu tinha aceitado o convite. E olha, vocês não têm noção como foi lindo demais o meu encontro com Jesus. Aquela noite, sabe quando você encontra uma pessoa que você não vê já há muitos anos? Meu Deus. Uma pessoa que você ama demais e não sabe como que você ama aquela pessoa. Como que você ama aquela pessoa? Eu já ouvi falar de Jesus, mas aquela noite foi um diferente. encontro. Foi diferente. Foi totalmente diferente e transformador. E toda aquela bagagem do passado, né? Que eu tive uns episódios assim não muito agradáveis por conta de ter me envolvido com ocultismo, né? Sim. E eu vim assim de uma certa depressão também. A vida parece que um certo momento da minha vida no passado tinha perdido sentido, mas o dia que eu encontrei com Jesus, aos meus 18 anos ali, foi tremendo, a paz que excede todo entendimento veio reinar no meu coração. Amém, glória a Deus. E quer reinar no teu coração também, viu? Amém. Pode acreditar, Jesus, ele está perto, ele está te ouvindo, ele ouve o clamor da sua alma. Ele sabe que você está precisando e é dele que você precisa. Saiba disso, viu? Glória É dele a que Deus. você precisa. Amém. É dele que nós precisamos. Sim. A partir daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Uma alegria, assim, não tem como explicar, indescritível a alegria que eu senti no meu coração.
Transformou de transformou imediato. totalmente. E aí passei a ter a minha caminhada com o Senhor, a fazer uns encontros que a gente fazia, né? Os retiros que a gente ia. E cada vez mais era se aprofundando no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Então eu tive assim, momentos que são inesquecíveis para mim. Os momentos de retiro que eu ia. E à noite eu me levantava para orar, abria a janela assim, do quarto onde a gente ficava. E ali eu via as estrelas, o céu, via a lua. E ali eu começava a contemplar o Senhor e orar a Ele. Sabe, gente, foi a coisa mais linda que pôde acontecer na minha vida, o meu encontro com Jesus. Foi marcante demais, demais. Saber o que eu vivi e saber o que agora estava acontecendo comigo. Foi tremendo. E aí passei, então, a amar Jesus mais e mais, a buscá-lo mais e mais, com sede, com fome do Senhor. Queria comprar tudo quanto é livro cristão. Pra ler e aprender. Queria comprar tudo quanto é livro, já queria ter uma Bíblia. E até foi interessante, porque eu não tinha uma Bíblia. Ainda não tinha uma Bíblia, né? E eu me lembro que um dia, eu assim, sabe aquele tempo, né? A gente trabalhava e trazia o dinheiro nas mãos dos pais. Não sei se vocês tiveram né? Se aconteceu isso com vocês. Mas, então, eu precisava pedir para o meu pai o dinheiro para comprar a Bíblia, alguma coisa, né? E eu me lembro que um dia ele estava apertado, meu pai, ele não podia. E aí eu fui para o quarto orar, porque tudo que eu sabia fazer era orar. E no entanto... E seus pais foram junto para... Não, ainda isso foi somente eu, por enquanto, foi somente eu. Fiquei 2 anos, né, servindo o Senhor sozinha, sem os meus pais. E aí o que aconteceu? Eu tinha tanta sede de ouvir a palavra de Deus, e não tinha nada, né? Na televisão não falava de Deus. Eu não tinha... Era a época do disco, viu, gente? Época do disco, não era CD, não. Nossa, Faz disco tempo, de hein? vinil, hein? Tinha disco pequeno. Mas voltou, viu? Voltou Agora à tá moda. voltando. Tá voltando. Voltou. Legal. Esses discos de vinil, né? Na verdade, Tá relançando as vitrolas, né? Isso, para colecionador, né? Eu me lembro que a sede era tanta de conhecer as coisas de Deus e a palavra de Deus, eu não tinha ainda em mãos uma Bíblia. Eu deitava na cama ali, na minha cama, e eu chorava. Nossa. Eu chorava porque eu queria algo de Deus, eu não sabia como alcançar. Eu queria ter uma palavra para me ler, uma Bíblia pelo menos, não tinha. Aí eu comecei a buscar o Senhor. Comecei a depender de Deus, né? E um dia eu estava limpando o meu quarto, era um dia de sol, muito gostoso, não me esqueço desse dia. Abri a janela, estava ali limpando o quarto e louvando a Deus, buscando o Senhor e orando. E eu disse, Senhor, eu preciso de uma Bíblia. O Senhor sabe que eu preciso, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Olha isso. Nitidamente, sem que viesse um pensamento à minha mente, uma voz bem doce e suave falou assim ao meu coração, filha, você terá a sua Bíblia. Meu Deus. Eu ouvi a voz do meu Pai Celeste. Ai, gente, é lindo demais. Foi uma experiência muito marcante para mim. Daí, uns dias, o meu pai chegou em mim e falou, minha filha, toma o dinheiro, compra a sua Bíblia. Uau! Uau! Foi tremendo. Gente, eu chorei demais, porque eu falei, gente, Deus é fiel. Era o que você queria. Olha como que Deus trabalhou. Aí eu comecei a ter... É um Deus de detalhes, né? De detalhes. E daí foi, né? E sem contar, porque o meu pai, ele não era ainda... Não conhecia o Senhor. Então, meu pai era durão de coração. Meu pai era bem durão. E eu tentava me aproximar dele, chamar ele para a igreja comigo, e ele sempre resistia. Até que eu pedi para ele assim, pai, eu preciso de ir num... não falava encontro, eu dei encontro com Deus, num lugar retirado, mas chamava experiência com Deus, né? E o meu pai, não, eu preciso de você para me ajudar, porque nós vendíamos refrigerante na época, nas ruas, né? Hoje a gente nem vê isso mais, né?
Nós trabalhávamos até de domingo, e ele falava, quem vai me ajudar, né? Eu preciso de você. Eu falava, ai, pai, deixa eu ir. Eu estou com muita vontade de ir para aprender a palavra de Deus. Olha, era a sede de Deus mesmo, gente. O negócio era forte demais. Era forte demais dentro do meu coração. E meu pai resistindo. Falando, não, você não vai, você não vai. O que eu fiz? Procurava tratar ele bem. Ia lá num quartinho do fundo da minha casa e ia lá chorar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu quero ir, eu preciso de ir, eu quero mais de Ti, eu quero, Senhor, eu preciso estar nesse lugar, mas o meu pai não está deixando, mas o Senhor pode tocar no coração dele. Nossa. E orando, eu jejuava, eu orava, eu falava com Deus. E tudo bem, passou e meu pai resistindo. Aí chegou o último dia de prazo que a gente tinha que dar o dinheiro para poder ir. Aí, aquele dia, eu falei assim, meu pai estava de folga na segunda-feira e ele, então, foi na cidade resolver umas coisas e eu quis ir com ele. Olha eu aí. fui com ele. E esse dia, eu me lembro que ele encontrou um ex-patrão dele. E começaram lá a papear. E eu cheguei nele e falei assim, pai, o senhor vai deixar eu ir? É lá na experiência com Deus, né? O senhor vai deixar eu ir? Aí, o ex-patrão dele, né? Falou assim, deixa a menina aí, é muito bom as coisas de Deus. Deixa a menina aí. Deus usou até, né, esse senhor para falar com o meu pai. Ah, então vai, falou. Pede para sua mãe o dinheiro e vai lá e paga e pode ir. Amém. Eu vim para casa. Gente, eu nem vi o caminho. Eu cheguei de tão feliz. Peguei o ônibus e vim radiante de alegria, que eu sabia que eu ia ter um encontro com Deus, né? Passar 3 dias na presença de Deus. Era o que eu mais desejava mesmo. Era a primeira vez que você estava indo? Essa vez eu não me lembro. Era a primeira vez. Era a primeira vez, sim. Era a primeira vez experiência de oração. E aí, deu tudo certo. Eu fui, paguei. Fiz minhas malas, chegou o fim de semana e eu fui, bora lá, né? Buscar o Senhor, só palestras e orações. Gente, foi forte demais, aquele encontro com Deus ali, sabe? Deus ministrou no meu coração. Olha que bênção. Sabe, a gente tem, às vezes, alguns conflitos quando a gente começa de novo, né? Começa a servir a Deus. Às vezes vem conflitos na nossa mente, porque certamente o inimigo de nossas almas, ele começa a lançar coisas em nós para nos desfocar do Senhor. Sim. Acusações, né, de coisas que você às vezes, você não... Teve até um episódio anterior que comentaram, né? Falaram, você não é puro, não é o suficiente para seguir Jesus. O que você está fazendo aí, né? Começa a colocar um monte de coisa e você não vai conseguir. Você quis, sabe? O diabo, ele sempre coloca coisas para te atrapalhar. Sim. E aí, então, eu buscando o Senhor ali, e comecei a buscar, e o Senhor falou comigo naquela palavra, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, lá em João 14, né? Que o Senhor fala, aquela palavra veio assim, isso foi num dos momentos que a gente tinha a sós com Deus. Então, a gente ia orar e o Senhor ministrava no coração. Eu derramava sobre o Senhor todas as minhas aflições, todas as conturbações que a gente tinha por dentro, né? Dentro da gente, os conflitos internos que a gente vivia. E daí foram várias experiências que eu tive. Teve vezes que a gente se reunia, assim, uma equipe de pessoas cristãs, orando, buscando a Deus. E eu ali confessando, falando com o Senhor. Aí alguém abria a Bíblia e o Senhor falava, não temas, porque eu sou contigo. Meu Sabe, Deus. a palavra vinha para mim, sempre o Senhor com seus cuidados. Então, eu sempre pude perceber a mão de Deus, a direção de Deus na minha vida. Amém. Se eu for contar aqui, acho que a noite inteira não dá. Né? São os detalhes. E o Senhor foi ministrando ao meu coração e eu fui aprendendo a buscar o Senhor. E uma coisa também que me chamou a atenção, e até hoje eu ensino, eu falo para as pessoas, porque isso foi marcante para mim, e eu falo para você também que está nos assistindo. Eu aprendi assim, no começo da minha fé, ore todos os dias. Se você deixar de orar,
a chama interior que foi acesa pelo Espírito Santo dentro de você, ela vai apagando. Então, todos os dias você precisa colocar um graveto, um gravetinho naquela fogueira para que ela não se apague. E esse graveto se chama oração. Mesmo que você não sinta vontade de orar, porque a nossa carne é dura mesmo, ela é triste. Ela muitas vezes não quer orar. Ela quer brigar conosco para não orar. Mas aí que a gente tem que ser teimosa com a nossa carne, né? E orar. Verdade. Aí todos os dias, então, eu fui colocando esse gravetinho, né? Fui colocando esse gravetinho no meu coração de oração e buscando o Senhor e lendo a palavra, meditando na palavra. E assim eu fui crescendo, porque eu não queria que a minha fé morresse. Eu não queria que a minha fé se apagasse. Eu tinha medo disso acontecer. Eu não queria, porque foi muito bom a experiência que eu tive do encontro com Jesus e com o Espírito Santo. E sem contar que logo depois que eu aceitei Jesus, 3 meses depois eu fui batizada no Espírito Santo e comecei a falar aquelas línguas estranhas que eu tanto desejava. Sim, aí foi melhor ainda, né? Aí ficou tudo melhor ainda. E aí foi, continuando a caminhada, e até hoje, né? Já vai fazer, em dezembro agora, deste ano de 2022, vai fazer 42 anos. Olha que eu conheci Jesus e sempre ele foi o meu amigão, sempre foi mesmo meu amigo, meu amado. Não tem como descrever com palavras, e eu sempre falo para o Senhor, eu falo assim, Senhor, nem toda a eternidade eu vou ter palavras para te agradecer o que o Senhor fez por mim. O Senhor me salvou, o Senhor me libertou das trevas, do pecado. O Senhor me fez assentar como príncipe do seu povo, né? Com os príncipes do seu povo. O Senhor me tirou lá do monturo. O Senhor me trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor investiu em mim. O Senhor sofreu por mim. Morreu naquela cruz por me amar. Então, nem toda a eternidade eu vou ter palavras para te agradecer o que o Senhor fez por mim. Então, esse amor, ele vai se tornando cada dia mais forte, né? Esse amor vai se tornando cada dia mais gostoso. Esse amor cada dia mais está na presença do Senhor. Cada dia mais. Quanto mais você busca, né? Eu falo assim, quanto mais você está mergulhado na palavra do Senhor, mais você quer mergulhar, mais você quer buscar. Mais a gente quer buscar. Exatamente. É insaciável essa busca que nós temos, né? Não, na verdade, assim, não há palavras para expressar, como a pastora falou, né? Não há palavras para a gente expressar a gratidão que nós temos, o amor que nós temos, que diante de tudo, de todos os dias, o que Ele tem feito. Só o fato de nós estarmos aqui, né, sentado à mesa, conversando, saudável, já é uma grande vitória. Demais. Uma grande Quantos dádiva. queriam ter a oportunidade e às vezes está num leito de hospital, né, sem ter essa oportunidade. Exatamente. Né? E às vezes até sem conhecer a palavra do Senhor, né? Às vezes a palavra do Senhor ainda não chegou nessa vida. E ela está lá, não sabe o dia de amanhã. Sim. Né? Eu fico até pensando, se eu tivesse morrido antes de conhecer esse Jesus tão lindo, meu Deus, o que seria de mim? Onde eu estaria? Então, é uma coisa muito séria. Esse negócio, né, o mundo hoje está aí, né, contra Jesus, contra a palavra. Jesus não é aceito nas escolas, Jesus não é aceito em lugar nenhum, sabe? Sendo que é Ele o caminho para a vida, o caminho para a eternidade. Já parou para pensar que eternidade é para sempre? Exato. E o que a gente escolher hoje é o que a gente vai receber depois da nossa partida. Se eu escolher andar com Deus, eu vou viver com Deus na eternidade. Mas se eu não escolher andar com Deus, então aonde eu vou passar a eternidade? Exato. É uma coisa para se pensar. E eu penso muito nisso. Eu quero viver a eternidade com Deus. Deus, exato. E eu sei que melhor coisa está para vir ainda. Eu vou ver a face do Senhor. Amém, nós vamos ver a face do Senhor se permanecermos firmes até o fim. É verdade. Né? Agora a gente só conhece, a gente
sente o Senhor, a gente é tocado por Ele, Sim. mas um dia nós vamos vê-lo face a Nossa, meu face. Deus. Nossa, Como é ele forte, é. Não dá né? nem para imaginar uma Pensou, coisa você- dessa. Tem hora que eu tô lá no ateliê costurando, aí eu falo assim, meu Deus, o dia que eu estiver frente a frente, eu olhar as mãos de Jesus Tocar. e ver aonde esteve os cravos, né? Você poder Saber tocar que foi ali. por amor, né? Exato. Meu Deus do céu. Eu fico assim, aí eu paro de costurar porque eu já caio em lágrimas, né? É igual no aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, né? Muito Eu vou bom. dar É spoiler, viu, lindo. pra quem não assistiu. No final, né, que decapitam Paulo, e aí mostra ele já encontrando com Estevão, né, com todas as pessoas que ele matou e tal. E aí ele olha assim, ele vê Jesus vindo na direção dele. Eu me imaginei, na hora no cinema, eu me imaginei no lugar de Paulo ali. Eu falei, gente, imaginei eu nesse momento. Ai, só de falar, ó, meu olho, como é que fica? Aqui é só um momento, né? É um breve momento Exato. aqui na Terra. Mas a dificuldade que eles passaram, né, bem? Às vezes a gente acha que a cruz está difícil, que o Exato, caminho está pastor. muito árduo. É. Se você olhar para trás, a questão da igreja primitiva foi muito difícil. Nossa, é Foi. verdade. Foi, né, bem? Foi muito Uma difícil. coisa assim muito difícil. Eram decapitados, eram as Feito como tocha informações, humana, né? Nossa. as informações da morte dos apóstolos, exceto João, que teve uma morte natural, Sim. morreu em Éfeso, né? Ficou exilado muitos anos e depois os irmãos levaram ele para Éfeso, foi liberto, morreu ali. Sim. Os irmãos carregavam ele para levar para a igreja. E exceto ele, os demais foram todos assassinados. Uhum. Então, a gente olha isso, a gente vê a verdadeira igreja. E a liberdade que o brasileiro Tem, tem e tem. não sabe aproveitar. Perfeito. Sim, a liberdade que tem. Não Você sabe Nós vê temos liberdade. Países de cortinas de ferros, aí, igrejas Então. subterrâneas, pessoas sendo levadas para campos vamos dizer, de extermínio, como Sim. a Coreia do Norte, Sim. né? A prisão lá, na verdade, do meu ponto de vista, é um campo de extermínio, porque Exato. 300 gramas de alimentos por dia e a pessoa praticamente é condenada à morte, Sim, é espancada, enfim, um verdadeiro inferno. Uhum. E imagina a igreja brasileira, hoje a pessoa nem... Parece que a igreja não tem importância. A gente olha o quadro pandêmico, né? A pandemia que nós, vamos dizer, não sei dizer se passamos, se passou, Tá meio se duvidoso estamos ainda. passando, né, irmãos? Mas muita gente se revelou, né? Aquilo que estava dentro, né? Isso, eu digo no contexto igreja Infelizmente. geral, Sim, no sim. Brasil, no mundo e tal. Sim, Quantas pessoas abandonaram a fé? exato. Já estava meio lá, meio cá, pegou uma carona na pandemia, não tá legal aqui. Por isso que é necessário estar orando todos os dias, né? Exato. É. Porque Fazendo é assim, depósito, fazendo né? um depósito, se enchendo do Espírito, né? Exato, porque eu falo assim, igual nós temos, né, o nosso culto de oração às quarta-feiras, 20 horas, você está convidado a participar conosco. Nós falamos que às vezes você não vai ter vontade de vir. A canseira, a dor no corpo, é final do dia, correria, às vezes ainda tem serviço para fazer. E você vem. Quando você está aqui orando, você esquece tudo isso e você é renovado. Você sai daqui e você fala, nossa, mas já acabou? É 1 hora só de oração? Nossa, poderia ter sido mais. É diferente. No dia seguinte, você já está diferente do dia anterior. Então, você fez um depósito com Deus. E se você estivesse em casa, o que você ia fazer? Você ia sentar no sofá, deitar e dormir, né? Eu já tive vários episódios dentro desse comentário seu, de eu chegar no culto, olha, sinceramente, a vontade era de ficar em casa, canseira física, Sim. Uhum. né? Deitar, sabe quando você toma um banho, bem Relaxa. tomado, você janta, aí o corpo desmonta. Às vezes, pastor, eu falo assim, entre jantar e dormir, eu prefiro dormir Sim, do que jantar. Tem dia que eu devido nem ao quero jantar. cansaço, o ativismo tomando conta da gente. E já teve vários episódios de eu chegar na igreja nessa condição. Exato. Por exemplo, um culto de oração,
E você tem que usar o seu físico para orar. Então você começa daquele jeito. E sair da igreja totalmente renovado. Verdade. Exato. Você está indo embora para casa, meu Deus, cadê aquela canseira? Exato, é o que nós comentamos. É uma recompensa que Deus dá. Exato. Isso não é normal, era para você sair mais cansado. Exato. Porque você exerceu mais o seu físico. É uma batalha espiritual que Sim. o físico sente, né? Sim. Você vai para casa renovado, já teve episódio de chegar em casa normal. Uai, Parece que eu nem eu também. trabalhei o dia. a gente termina o culto, prova disso é as conversas na porta da igreja. Isso. Verdade. Termina o culto, às vezes o pessoal Fica mais entra uma hora a mais na cansado. porta da igreja. Termina o culto, o pessoal fica lá trocando ideia, contando benção e tal. Exatamente. Enfim, servir a Deus é uma coisa linda, né, bem? Maravilhoso. É a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. Exato. Tem hora que a gente está lá em casa, né, conversando, a gente fala assim, como que a pessoa consegue ficar em casa, né, e falar, tá tudo bem, eu não preciso ir na igreja, eu posso ser alcançado aqui em casa. Como que diante de certas dificuldades, em vez da pessoa ir buscar a presença do Senhor, buscar uma direção a Deus, ela busca a direção de um amigo, vai para o Facebook, vai para as redes sociais, buscar soluções ali, né? E a de Deus, que seria, vamos dizer assim, a certeira, a correta, ela deixa para a última. Ai, mas não sei, fulano me falou isso, eu acho que é isso. Ah, mas eu acho que eu vou orar. Não. Olha, eu vou orar primeiro, né? E o que Deus falar, está falado. Aí ela vai lá e paga um preço, né? Porque ela não ouviu o conselho de Deus, ela foi pelo que era favorável a ela. Aí, a hora que vem o preço, aí ela lembra de correr para Deus, né? Verdade. E aí a gente comenta muito lá em casa como que a gente está vivendo um tempo que o pessoal está muito, como dizer, sossegado, acomodado é Existe a uma palavra, inércia, Leandro. Existe, do meu ponto de vista, uma inércia, não em todos, evidentemente, mas numa grande parte das pessoas, né? Ageu, lá no Ageu capítulo 1, ele desperta o povo de Deus, né? Pós-exílio, saindo do cativeiro, voltaram para a sua vida e se preocuparam com as suas casas. Sim. Com as suas casas, e a casa de Deus em ruínas. Então Deus usa Ageu e chama atenção. Olha, deixa essa inércia, né? Nas minhas palavras, dizendo agora, resumindo, deixa a sua inércia, se preocupa com as coisas minhas. Então o povo queria viver um tipo de vida que não estava enquadrado com os padrões de Deus, em termos de preocupação com a casa de Deus. Claro que eles podiam cuidar da casa, mas a prioridade deles era só a casa deles, né? Não a casa de Deus. Então Deus chama atenção em relação à inércia do povo. É preciso hoje a gente despertar, porque as evidências da volta de Jesus são iminentes. A gente pode dizer que está vivendo a época de Sodoma e Gomorra, né? Não, está pior. No meu ponto de vista, está pior. Oi, Elaine, sabe quando... assim, eu fiquei um tempo na renovação, mas aí, como consegui levar meus pais, voltando um pouquinho atrás para chegar onde precisa chegar, e foi com muita luta, muita oração, até que meu pai começou a frequentar junto comigo a igreja. Aí um amigo do meu pai chamou ele para visitar uma igreja evangélica. Uau! Aí ele foi e ficou. Olha aí! Aí, mesmo assim, eu fui orar. Se era vontade de Deus, eu saí, né? Olha! E visitar lá, e foi que incrível, né? Eu fui visitar a igreja que meus pais estavam indo agora, outra igreja, né? Só estou resumindo, porque é longa história.
conheci essa bênção. Aí, Ah ó. lá. tá Eu entrei em vendo? cena. Propostas, Aí entrou em ó. cena, né? Aí eu em conheci, né? E acabei mesmo, né? Se apaixonando. Isso, e ficando nessa igreja evangélica. Fiquei ali 13 anos, né, bem? Você já estava há mais tempo ali? Já estava. A gente ficou ali, eu fiquei 13 anos e depois o Senhor Uhum. tinha um propósito conosco na ICBR, né? Sim. E, então foi todo um processo. E hoje meus pais, depois de mim, olha a importância de uma pessoa aceitar Jesus Olha, e se verdade. converter. Depois de mim, eu conheci meu esposo, né? Depois os meus pais, eles já foram para a igreja. Depois foi meu outro irmão. Aí foi a família, enfim, né? A família. Tem a minha irmã, que é pastora também, meu cunhado. E daí vai a família, né? A família vai gerando, Bênção. Vai né? puxando, vai né? puxando. E Mudando a história. se né? uma pessoa decide servir a Deus, ela vai salvar muitas outras vidas. É por isso que o inimigo luta para que você não se renda a Jesus. Porque o inimigo sabe que se você aceitar Jesus e servi-lo de todo o coração, muita coisa na sua família, até em vizinho seu, muitas verdade. coisas vão mudar por causa de você. É verdade. Porque isso faz a diferença. Se uma pessoa apenas se entrega a Jesus de verdade, muita coisa vai mudar ao seu redor. E às vezes não vai precisar nem muito esforço da sua parte. Simplesmente você ser fiel a Deus. Você orar, você buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, se dedicar. Não que a gente já é perfeito, não. O Senhor vai nos lapidando a cada Sim, dia, né? exato. Vai tirando aquilo que não é dele, vai mostrando os nossos defeitos, nossos maus hábitos. Aí o Senhor vai nos limpando, É vai verdade. tirando as arestas, É né? verdade. Os carrapichos. E o Senhor vai, então, nos enchendo cada vez mais da sua graça, do seu espírito. É verdade. E assim a gente vai se parecendo com ele cada dia mais, É né? verdade. É menos de bênção. mim e mais do Menos Senhor. de mim. Sim. Né? Menos de mim, mais do Senhor. Eu É isso. queria lançar um apelo ao pessoal que está nos assistindo, que não pertence à CBR aqui do servidor, tem interesse em conhecer uma igreja evangélica, nos visite, por favor, tá? Deus tem um plano para você, para a sua vida, com certeza. Nós estamos localizados aqui na rua Ermelinda Henrique Sandrin, 210, aqui no Parque dos Servidores, provisoriamente, né? Até o final do ano, em nome de Jesus, Em estaremos breve. no novo endereço. Em breve a gente vai estar em novo endereço, mas é aqui próximo também, Parque das Gaivotas, tá? Mas estendo o meu convite para você, para sua família. Vai ser um prazer tê-los conosco. Um abração em todos vocês, viu? Vai ser um prazer mesmo. Né? Obrigado pela atenção de vocês. Vem fazer parte dessa família. Bom, acho que vai ter muito assunto ainda que ficaria para um próximo episódio, Sim. né? Tá bom. Então já está feito o convite para um próximo, Vamos. talvez. A gente só precisa agendar a data, né? Quando a disponibilidade de vocês. Mas agradecemos por ter aceito o convite, né? Já tem um tempo que a gente está tentando, né? Os compromissos, acho que dos quatro, né? Aqui, até do pessoal que faz parte do nosso Ministério de Mídia aqui na comunidade também. Está bastante apertado. Mas agradecemos a Deus também, né? Por esse momento aqui de compartilhar a história de vocês, né? Eu acredito que com certeza alguém que está assistindo foi tocado, Amém. se espelhou e de repente se identificou, né? Porque teve até um detalhe que você falou que que você era comprometido quando conheceu ela, porque a gente também, né? Quando eu conheci ela, eu era comprometido. E aí, tipo, a gente seguiu a vida, Era virou chefe amigo, dele. tudo. A gente até contou no episódio alguns Eu sei episódios seus anteriores. planos, né? Que E aí, no bom, tempo legal. certo, deu certo. É Verdade. uma Lá longa não é- história, né? Lá não era para ser, e tinha que ser do jeito momento de Deus. certo, no tempo momento de certo. Deus. Exatamente, né? Glória a Como Deus. o pastor falou, né? O tempo de Deus é perfeito em Sim. tudo, Sim. né? Vontade de Deus. Para nós é um prazer muito grande, tá? Poder estar aqui, Amém. Sim. tá bom? Amém. Participando com vocês. gente Desculpe o agradece. atraso, Imagina. devido aos compromissos aí, mas hoje deu certo. A Amém. gente Amém. agradece, né? Para nós é uma honra tê-los Obrigada. como pastores, né? Do nosso rebanho. E que o Senhor
capacite e use cada dia mais. Com certeza. Derrame infinitas bênçãos e a unção do Senhor recaia todos os dias na vida de vocês. Amém. Certeza. Porque vocês estando abençoados, nós também estaremos abençoados. Amém. Com certeza. Então, São para nós, abençoados. a oração todos os dias é o que o Senhor abençoe vocês Amém. e guarde Obrigada. a vida, Nossa. o ministério, a Amém. família e por onde vocês passarem, porque vocês são exemplo, né, Amém. para nós, como Verdade. ovelha, né, como é o ministério de vocês, Uhum. né, a pessoa de vocês, para nós é um exemplo. Então, nós ficamos muito gratos e honrados tê-los na mesa conosco Prazer. nesta Agradecemos. noite aqui. Nós que agradecemos. Viu? Amém. Obrigada Agradecemos por e tudo. estamos aí à disposição, não é bem? Amém. 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 Com Deus certeza. abençoe. E para você que nos acompanhou até aqui, nós somos mais uma vez gratos pela sua companhia. Espero que você tenha sido tocado pelas palavras, dos testemunhos, né, a história de vida que foi falada aqui. Se caso você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu vou deixar o link para vocês aí. Nós temos as redes sociais também da nossa comunidade aqui, Batista Renovada, da Rede Marcados dos Jovens. Assim como o pastor disse, você é bem-vindo, né, quando você quiser nos visitar. Nós ficamos aqui no Parque dos Servidores, em Ribeirão Preto, na rua Ermelinda Henrique Sandrin, número 210. Nós temos culto de oração nas quartas-feiras, às 20 horas. No sábado, nós temos o culto de jovem, às 20 horas. No domingo, às 9 da manhã, tem um Café com Deus, que é um estudo da palavra. O pessoal traz um pão aí, traz um café gostoso. E às 18 horas, no domingo também, nós temos o culto da família, no domingo à noite aqui. Você é bem-vindo também. Te esperamos. Se esse podcast tocou o seu coração, comente, compartilhe, conte para nós até onde nós estamos chegando até você. Um beijo. Até a Fique na próxima. paz Um do abraço. Senhor. Deus abençoe. Um abraço. Deus Amém. abençoe.